Olá, alunos! Hoje nós vamos estar falando sobre o reino fungi, né? Nós já falamos sobre os vírus, o primeiro reino que são o reino das bactérias, o reino Monera, falamos dos reinos dos protozoários, reino protista, e agora nós vamos falar sobre o reino fungi, que é o reino dos fungos. Então vamos lá. Antigamente, os fungos eles eram classificados como participantes do reino plantae, ou seja, eles faziam parte do reino das plantas. Só que ao se observar algumas características dos fungos, mostrou que eles não são parecidos com as plantas, né? Então eles ganharam um grupo próprio, um reino próprio. O que separa os fungos das plantas, né? A capacidade de alimentação, porque os fungos são heterotróficos decompositores, ou seja, eles vão se alimentar da matéria que vai estar se decompondo, a matéria orgânica que está se decompondo, ele vai ajudar nessa decomposição e eles se alimentam de outros seres. Então, isso separou os fungos das plantas, porque as plantas são autotróficas, produzem o seu próprio alimento, tá? Então, não daria para classificar esses dois indivíduos juntos, né? Então, o que separa os fungos das plantas é isso, sua alimentação. As plantas são autotróficas e os fungos são heterotróficos, tá? É uma família muito grande, um reino muito grande, com mais de 200 mil espécies, entre fungos, bolores, que é quando a gente vê na parede quando dá fungo ou no alimento que está começando a estragar, os cogumelos, os levedos, que são micro-organismos que são utilizados para fazer fermentação, como o fermento biológico, como os levedos que são utilizados para fazer fermentação de vinho, de cerveja, tá? E também os levedos de penicilina, que são utilizados para a produção de remédio. Então, vamos lá. Os fungos sempre vão se desenvolver em ambientes úmidos, né? Com muita matéria orgânica e pouca luz, pouca luminosidade. Por quê? Quando tem muita luz, significa que o ambiente vai ser mais seco. Então, o fungo não consegue sobreviver. Ele vai ter essa formação parecendo um chapéuzinho, que a gente vai chamar de micélio, tá? E os filamentos que vão formar o corpo do fungo vão se chamar de hifas, tudo bem? E, como eu já disse para vocês, o fungo tem um papel muito importante por ser decompositor. Então, os fungos são organismos eucariontes, ou seja, vão ter núcleo, tá, em suas células, vão apresentar uma parede nas suas células formada de quitina. O que é a quitina? A quitina, ela lembra a formação da nossa unha. Ela deixa o fungo com uma aparência mais rígida, que também ajudava as pessoas a compararem o fungo com as plantas, né? Por ter essa aparência um pouquinho mais rígida. Alguns fungos podem causar mal ao ser humano, outros não. Mas a maioria deles que causam mal, na verdade, só causam micoses, que são probleminhas de pele ou de unha e nada muito agressivo. Continuando. A gente vai observar que os fungos vão ter uma reprodução sexuada ou assexuada. Ou seja, pode ocorrer troca de gameta ou pode não ocorrer troca de gameta. Quando ele faz reprodução assexuada, quando não tem troca de gametas, esse cara, na verdade, ele produz clones, como eu já falei para vocês. Ele libera os esporos e o esporo vai cair ali do ladinho dele e vai formar outro fungo idêntico a ele, tá? E quando ele faz reprodução sexuada, aí não, ele vai trocar gametas, também liberando esporos, mas vai ter gameta feminino e masculino para formar fungos machos e fêmeas. Fungos vão apresentar uma grande importância econômica, né? Eles são muito utilizados para alimentação, seja no champignon, os cogumelos, fabricação de queijos, pães, né? Como eu disse para vocês, é utilizado para fazer fermento biológico, a formação de bebida alcoólica como vinho e cerveja, produção também de combustíveis como o etanol e a fabricação dos antibióticos como a penicilina, tá? Que é usada para matar bactérias. Então, os fungos são muito importantes. É um reino pequenininho, facinho de aprender, tá? E agora nós vamos auxiliar para tirar as dúvidas.